Até 30 anos atrás, se ensinava nas escolas que a água era um recurso natural infinito e inesgotável. Governos de alguns países permitiam o abate indiscriminado de animais de sua fauna silvestre, alguns promoviam a extinção de espécies consideradas nocivas, enquanto o Brasil estimulava o desmatamento para a expansão das fronteiras agrícolas na Amazônia. A consciência ambiental tem se expandido nas últimas décadas, mas no mundo todo ainda se busca o crescimento econômico pela via predatória. Envolvidos nesse conceito, a maior fertilidade das famílias, a multiplicação de fábricas poluentes, o avanço das cidades sobre áreas verdes, a exploração desenfreada de indústrias extrativas e a produção de motores à explosão, que consomem combustíveis fósseis, liberam resíduos sólidos na natureza e lançam no ar gases nocivos. Hoje se sabe que os recursos naturais estão se esgotando e já se vislumbra o risco de que o planeta entre em colapso absoluto, afogado em lixo, sufocado por ar poluído, carente de água potável para o consumo dos seus habitantes como um todo. Embora, ironicamente, a humanidade tenha atingido elevado domínio do conhecimento, da tecnologia e da ciência. É para discutirmos os aspectos desse drama global, analisando as possíveis soluções para o evidente conflito entre o crescimento econômico e a preservação ambiental, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para participar deste programa estão conosco os debatedores Rui Martinho Rodrigues, professor, advogado, historiador e cientista político, e o professor Roberto Martins Rodrigues, jurista de notório saber e advogado renomado, ambos da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. O produtor e apresentador titular deste programa é o jornalista e sociólogo Arnaldo Santos, temporariamente ausente para concluir mais um curso de pós-graduação no exterior, de onde prepara matérias para a FGF-TV sobre a crise econômica mundial. Eu sou Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante apenas 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em que discutiremos os problemas ambientais e o progresso do planeta. Para discutir esses assuntos conosco, estão aqui os professores Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. Professor Rui, eu vou fazer a primeira provocação ao senhor. A lógica nos induz a dizer que o universo é infinito. Embora a mente humana não aceite bem a ideia de infinitude. Mas a gente tem que admitir que depois do limite há de haver algum outro ambiente, mesmo que o cosmo conhecido seja finito, não é? Depois de alguma coisa, há de haver alguma coisa. No entanto, o planeta é finito, porque é uma esfera de tamanho limitado, inclusive de dimensões muito modestas, em relação ao cosmos, ao universo. Então, o senhor não acha que as preocupações com o meio ambiente, as preocupações com os recursos naturais, com a preservação da biosfera, sejam procedentes essas preocupações? Bom, vamos procurar montar um quadro aqui das preocupações ambientais, né? A gente pode ter essa preocupação com o esgotamento de determinados recursos. Se o planeta como um todo é finito, mais ainda recursos específicos, como a água e determinados minérios. E aí é um aspecto. O outro aspecto é com a contaminação ambiental, da água, do ar, do solo, né? E essa poluição pode ser de natureza química, de natureza física ou de natureza bacteriana. E essas preocupações são procedentes. Já houve acidentes. No Japão houve acidente com mercúrio, o famoso acidente de uma baía japonesa que provocou muitas vítimas, né? Mas o aspecto da finitude é preciso ser considerado com um certo vagar. Uma coisa é nós reconhecermos que os recursos são finitos e que, se nós subtrairmos quantidades sucessivas de um recurso finito, ele se esgota.
Isso é óbvio. Até porque, curiosamente, o planeta, a biosfera, não produz água nova, né? Toda a água que tem hoje é a que havia na pré-história. Mas Não, veja bem. ela apenas se recicla. Uma coisa é se dizer, bom, se a gente retira um recurso, ele se esgota. Principalmente se não houver reciclagem, que eu acho que não é o caso da água. Essa preocupação com o esgotamento poderia ser mais compreensível com relação a combustíveis fósseis e com relação a determinados minérios, alumínio, né, a bauxita, da qual se produz o alumínio, e a cassiterita, com a qual se produz o estânio. Alguns desses recursos até andam atravessando um certo período de escassez. A Ambibonita é dessa área também, né? A área da universidade. Mas encarando as duas coisas, quando se discute a finitude dos recursos, é preciso pensar, por um lado, na reciclagem, que me parece que é o caso da água. A água pode ser reciclada. Sempre que discutem isso, eu lembro dos astronautas soviéticos, no tempo da União Soviética, que passaram 2 anos ou 3 anos no espaço. E é evidente que uma espaçonave não leva uma caixa d'água grande. Nem tinha um serviço de entrega de água, como a carrocinha da água da Piracaia. Não sei se você alcançou a carroça da água da Piracaia que fornecia água em Fortaleza. Né? Então, o que houve? Reciclagem. Né? E hoje está se falando, em algumas cidades tem até um sistema paralelo de fornecimento de água. Uma para o consumo humano, e o consumo humano geralmente não passa aí de 8% do consumo da água. O mais é consumo industrial, é consumo em lavagem de carro, em diversos fins. E esses outros fins são perfeitamente compatíveis com a reciclagem da água. E a água pode ser reciclada ad infinitum. Então, me parece que a natureza já faz uma reciclagem dela. E o homem pode fazer também. Sim, né? mas aí, especificamente para a água de consumo humano, porque a água da agricultura, por exemplo, você não vai poder reciclar. A natureza a reciclará, à medida que ela vai para um lençol freático, e depois ela evapora, e depois... Sim. Não é? Mas digamos... E essa reciclagem natural vem acontecendo. Mas a água dos sistemas de abastecimento d'água urbano, apenas 8% é consumo humano. O mais é consumo industrial. Uma grande siderúrgica consome mais água do que a cidade de Fortaleza. Né? E essa água é perfeitamente reciclável. Né? Perfeitamente reciclável. É verdade. E não é um custo tão elevado. Por outro lado, tem as técnicas de transposição de bacia, de dessalinização. Tem uma série de coisas que apontam talvez até para um grau menor de escassez da água do que historicamente se tem observado. Né? É claro que vamos ter problemas. Sempre tivemos. A primeira expedição ao Ceará, em 1603, fracassou por causa de uma seca, portanto, por escassez de água. E não é porque houvesse problema de industrialização ou superpovoamento, porque realmente é uma região sujeita à seca. Agora, inclusive, tem uma dúvida pessoal de como o nosso silvícola, o nosso autóctone, como é que ele vivia no Ceará com essa nossa escassez de água? Seria o Ceará naquele tempo teria um clima melhor? Não tinha poço, né? Os rios, quando secam, geralmente fica algum poço. Eles eram uma população muito escassa, eles sobreviviam o consumo deles era pequeno, eles não lavavam carro, eles não regavam jardim, não lavavam casa, eles não lavavam prataria, nem louça. E nem tinham agricultura irrigada nem tinham agricultura irrigada, quer dizer, o consumo deles era mínimo. Né? Agora, em 1942, que foi uma das maiores secas, segundo eu fui informado do Ceará, eu até andei pelo interior nessa época, principalmente numa cidadezinha perto do Crato, chamada Jardim. Não tem essa cidade? Cima da Serra. É a cidade de Jardim. E o que eu ouvi de alguns agrônomos, estudiosos disso, inclusive do saudoso Francisco Alves de Andrade, irmão até do pai de Andrade, professor da Escola de Agronomia, é que não havia propriamente escassez de água, mas má distribuição de chuvas. Das precipitações, pluviométricas. É verdade. Das chuvas. Então, é real isso? O nosso semiárido tem geralmente entre 500 e 600 milímetros de precipitação anual, com algumas poucas regiões abaixo disso. Parece-me que os Inhamuns tem área de 400 milímetros e ali perto do Sobral, a caminho do Sobral, Irauçuba tem uma área já abaixo de 400 milímetros, se aproximando de precipitação de deserto, que abaixo de 300 milímetros é que seria a área de deserto, se minha memória não me falha. Agora, outra coisa são os recursos que são mais difíceis de reciclar.
como combustíveis, né? Os combustíveis fósseis. Mas estes certamente se extinguem, mas se extinguem em reservas específicas. Digamos, as reservas de petróleo do Recôncavo Baiano parecem que já se extinguiram, ou estão em vias de extinção. Grande parte das reservas americanas do Texas também já se extinguiram. Mas numa projeção temporal, todas se extinguirão um dia. Mas aí é que Se está. nós dependermos sempre Mas delas... aí é que está. Quando você faz uma projeção, quando você universaliza o problema, você cria uma escassez universal. E a escassez eleva o preço. E quando você eleva o preço, você viabiliza economicamente os bens alternativos. Foi só o petróleo subir um pouquinho, viabilizou os biocombustíveis, aí, seja o álcool, seja o biodiesel, viabilizou a energia eólica. E a energia eólica, quando ela se expande numa escala industrial enorme, ela cai de preço. Agora a energia eólica já está se tornando competitiva até com algumas hidrelétricas. Então, e tem no horizonte aí despontando a tecnologia do hidrogênio, que irá produzir água, não apenas reciclar, mas produzir com a tecnologia do hidrogênio, né? E tem a energia solar. Além disso, está se pensando já em extrair energia das marés e energia geotérmica, que é outra fonte. O sujeito cava um buraco muito profundo, encontra calor. Quando o Serviluz foi criado, Serviço de Luz e Força... E sucedeu a Light. Exatamente. Sucedeu a Light. Depois veio a Conefor e finalmente a Coelce. Quando o Serviluz foi criado, salvo engano pelo Paulo Cabral de Araújo, quando prefeito, a energia a água era tirada do mar, no Mucuripe. Era tirada do mar? Era dessalinizada? Tinha um equipamento ondas, né? tecnológico lá, que era termoelétrica. Até o Serviluz fazia. A energia era retirada, essa tecnologia que se fala nela hoje, Pois pelo movimento das ondas? É verdade? É verdade. Isso Sabia, eu sei porque Curioso. eu integrei durante algum tempo o quadro de advogados do Serviluz. Muito interessante essa Ao lado informação. do saudoso Olavo Sampaio, Raimundo Plácido do Carmo, José Curioso. Tomé de Saboia. E eu me lembro que o Acris Moreira da Rocha, que então já tinha passado a ser prefeito, ele gostava de despachar no Serviluz para fazer perguntas sobre esse problema da termoelétrica. Mas o nome termoelétrica sugere o uso de combustível, né? Pois é, mas o equipamento era dentro do mar. Me lembro como se fosse hoje. Mas seria para resfriamento, talvez, não? Não sei, eu sei que... É porque hoje a oscilação das ondas, já Hoje criaram um se aparelho pretende- que aquela oscilação das ondas gera Pode energia. gerar energia. Tem um E vem dínamo aí lá. a energia geotérmica, que será muito abundante. Porque a Terra é quente. A Terra é uma bola de fogo com uma pequena camada resfriada na superfície. Se você, em determinados lugares onde tem uma falha geológica, então, esse calor se aproxima muito da superfície. Você joga água ali dentro e essa água vaporiza. Tanto que se diz, E né? esse vapor move um gerador. Tanto que a história que corre é que o próximo fim do mundo é com fogo, né? Tem, as Não é pessoas mais com comentam água, isso. não é mais, A não Islândia é mais já negócio de arca de Noé, não, é fogo. Não, é A fogo. Islândia já é autossuficiente com energia geotérmica. E a Califórnia já explora muito energia geotérmica. Senhores, nós temos que ir para o segundo bloco, a gente tem que fazer um intervalo, e no segundo bloco a gente sequencia esse debate sobre esses problemas do meio ambiente e do progresso. Este é o programa Visão Política pela FGF TV Universitária, canal 14 da NET, e eu peço ao assinante 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, em que estamos discutindo as questões do meio ambiente, as questões ambientais, face o progresso que cobra cada vez mais espaço, cada vez mais energia da humanidade. Eu vou iniciar esse bloco fazendo uma indagação
ao professor Roberto Martins Rodrigues. Professor, a estatística da ONU, me parece, diz que agora, no dia 31 de outubro, nasceu o 7º bilionésimo habitante da Terra. Somos agora 7 bilhões de pessoas. E essa população tem crescido 1 bilhão a cada década. E isso cada vez mais vai exigir da biosfera. Aí eu lhe pergunto, você não acha que vale a gente lembrar aquele velho axioma que quanto menos somos, melhor passamos? Eu tenho não é tese, não sou doutor em nada, mas eu acho que, por exemplo, em termos de Brasil, está nos faltando uma política de planejamento familiar efetiva. Porque o que se vê hoje, dentro da nossa hipocrisia generalizada? Quem tem posses, quem tem recursos, faz aborto, numa boa clínica, com bons médicos, etc. Quem não tem se sujeita ou a manter a barriga para ter o filho sem poder criar, né? Ou então morre a míngua de uma boa assistência médica e por força da dogmática religiosa que invade esse terreno como outros, e essa discussão eterna das religiões com o mundo que não é religioso, ou que pelo menos não tem maior compromisso com esse aspecto. E nós precisamos urgente de um planejamento familiar, porque realmente, se você for, por exemplo, não vamos nem sair de Fortaleza, se você for a um subúrbio de Fortaleza, salvo talvez um ou outro, a quantidade de garotas bastante jovens, segurando pela mão 2, 3 meninos, não está no gibi. Então isso significa mais boca para alimentar. Agora é um tema complicado. É uma oferta de educação que é deficitária em termos de gratuidade, ou então de escola pública, né? Universidades e tal. É um tema complicado porque o controle de natalidade, assim chamado, é tido como uma coisa autoritária, uma coisa imposta e que não se pensa nisso. Se parte para isso que o senhor está chamando. Não, mas eu não falo. O senhor está falando na imposição, eu falo na controle familiar, na pedagogia da coisa, na orientação. Acho que teve uma presidente da Índia, não sei se Golda Meir, alguém que andou fazendo um programa Indira Gandhi. Gandhi. Vasectomia à força dos funcionários públicos, ela foi assassinada por isso. Por conta disso, quer dizer, é uma coisa um pouco violenta. Enquanto que realmente a preocupação de controlar... Ela foi assassinada por isso? Eu me lembro. Guarda-costa. Isso causou uma comoção Reginaldo, nacional. Isso, as Nações Unidas não colocaram, houve uma falha na comunicação aí. Essa coisa 7 bilhões e tal. Mas se a gente fizer uma distribuição geográfica da variação populacional, você vai ver que a velha Europa, as Américas, a Oceania e a franja desenvolvida da Ásia não tem mais crescimento populacional vegetativo. A população da Inglaterra, da França, da Itália, da Espanha, da Alemanha, está voltando a crescer. Elas estavam até diminuindo, mas está voltando a crescer. Mas não é por crescimento vegetativo. O que os demógrafos chamam de crescimento vegetativo é o crescimento que decorre da reprodução humana. O crescimento que há hoje das populações da Europa pela migração? É a questão da longevidade também, né? Mas mesmo assim, o não, crescimento... eu tem que ver que isso é um fator. O crescimento... Ocorre para dar uma expectativa de vida aumenta, às vezes que não é a verdadeira. mortalidade infantil reduz. O crescimento demográfico desses territórios, dessas áreas da Europa, da América do Norte, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, é um crescimento chamado crescimento social. Através de imigração? Que decorre das migrações. Né? Agora, quem é que cresce vegetativamente? A África e a Ásia subdesenvolvida. Índia, Paquistão, Bangladesh, Irã, né? Principalmente a África. A África tem índices de fertilidade, que é um índice que mede o número de filhos em média por mulher em idade fértil. A Etiópia, a Somália, tem mais de 6 filhos, 6, alguma coisa filhos por mulher em idade fértil.
Isso é um crescimento demográfico explosivo. Mas também tem uma mortalidade infantil muito alta e tem uma expectativa de vida pequena. Então, dá um crescimento demográfico muito acelerado, mas não tão grande quanto esse índice de fertilidade sugere. Aqui no Brasil, não. Nós já temos um problema de envelhecimento da população, que ainda não está velha. A parcela com mais de 60 anos no Brasil ainda é relativamente pequena. O Brasil parece-me que está lá no 70º lugar entre os países com a população mais velha, né? Portugal, por exemplo, que está no 11º lugar, por aí assim, entre os países com população mais velha, tem a média de idade de 41 anos. Se você for passar ou média de idade ou ponto médio das idades da população, é 41 anos em Portugal. No Brasil está em 29. Mas veja como o envelhecimento da população brasileira está rápido. Quando eu tinha 15 anos, a metade da população brasileira passava, se você fosse cortar a população ao meio pela idade, a linha de corte passava nos 15 anos. Hoje já está passando nos 29. E esse envelhecimento vai ser muito rápido, porque não nasce mais menino. Ainda estava nascendo um pouco filho de adolescente, mas agora fizeram uma campanha e tal, as adolescentes também já não estão tendo tanto filho. Nós temos uma fertilidade de 1,8 filho por mulher. Isso não dá para fazer a reposição da população. É a taxa de reposição. A taxa de reposição substituir os que vão falecendo. A taxa de reposição, que é a quantidade de nascimento necessário para substituir a população que existe hoje, que vai morrendo, essa taxa de reposição mínima tem que ser 2,1. Porque 2 pessoas fazem um filho. Então, para que as 2 morrendo sejam substituídas, precisam ter 2 filhos. 2 filhos. É. Como alguns desses filhos morrem antes dos pais, então precisa ter 2,1 filho por mulher. Só que nós estamos tendo 1,8. Estamos com um déficit de 0,3 filhos por mulher. O que significa que a nossa população ainda cresce, porque o número de pessoas em idade fértil é muito grande, porque a natalidade dos anos 70 e 80 era muito grande. Mas à medida que essa população que nasceu nos anos 70 e 80 envelheça, a taxa de fertilidade vai cair mais ainda, e aí os jovens que nasceram na década de 90 e já nesse século, é que vão ficar se reproduzindo, e esses são muito poucos. É interessante que essa discussão, essas previsões, essas projeções para o futuro, elas nunca são corretas, porque a gente daqui não pode saber, não pode prever a mudança de rumo. O avanço tecnológico. O Thomas Malthus, lá no século XIX, dizia que agora no ano 2000 não haveria mais alimentos, porque ele não computava os avanços tecnológicos que produziram, causaram seguinte, grande produtividade na agricultura. Quando a China tinha 400 milhões de habitantes, a China padecia de fome endêmica. Hoje a China tem 1,340 bilhão e já não tem fome endêmica. A Índia, quando tinha 300 milhões de habitantes, a fome era generalizada. Hoje a China tem 1,150 bilhão e a fome já não é um grande problema na Índia. Então, eu penso que o Malthus estava completamente enganado. É porque tem esse desequilíbrio, né? Não há fome em certas áreas do planeta, não há superpopulação, não há uma taxa de natalidade muito alta em certos locais. Mas ainda há países, os países do BRIC, né? A China, a Índia. A taxa de natalidade baixa, sim, é que é um problema, porque é muito difícil de reverter. É mais fácil você diminuir a natalidade alta, seja facilitando o acesso a meios contraceptivos, seja melhorando a renda e a educação. Onde melhora a renda e a educação, a natalidade cai. Agora, fazer a natalidade subir de novo, ninguém conseguiu no mundo. Alemanha, Japão, Rússia tentam desesperadamente estimular para evitar essa questão do envelhecimento. Para evitar o envelhecimento, porque é uma coisa muito grave. Os países ricos da Europa Ocidental e os Estados Unidos e o Canadá... Bem entendido, nós estamos nos referindo ao envelhecimento da população. As pessoas envelhecem normalmente, mas quando você tem mais idosos do que jovens numa população, você tem uma população envelhecida. A população que está envelhecendo. Onde se cria o problema porque você tem menos gente trabalhando para pagar a aposentadoria de mais gente. Se cria um problema de previdência. Não é isso? E os países ricos resolvem esse problema porque eles importam mão de obra. E nós estamos no caminho da Rússia. A Rússia envelheceu a população, que não se reproduz, mas não tem uma economia suficientemente dinâmica para atrair imigrantes. Professor Roberto, o senhor não acha que essa questão do envelhecimento, essa questão previdenciária mesmo,
O senhor não acha que a ciência pode resolver à medida que as pessoas mais idosas se tornem mais produtivas, porque vão ter mais saúde, não é, Rui? E outra coisa, os esforços para a produção vão diminuindo. Uma vez eu vi o professor Mourão dizer o seguinte, que há essas campanhas contra a roleta no ônibus, porque vai desempregar pessoas, contra o autosserviço na bomba de gasolina, na bomba de combustíveis, porque vai desempregar o frentista. Aliás, não pegou no Brasil, né? Até hoje. Mas olha, uma vez eu vi o professor Mourão... Nem nas cidades grandes de São Paulo não pegou. Mas na Europa é assim, né? As pessoas próprias se servem. Estados Unidos, né? Mas o professor Mourão uma vez deu uma explicação interessante. Disse, olha, isso é bobagem, porque a tendência a longo prazo é que se trabalhe menos para ganhar o mesmo, porque as máquinas farão... Então, no primeiro momento, você perde uma geração de profissionais que ficam... Historicamente, havia esse temor. A primeira vez que alguém botou uma máquina a vapor num barco, no rio Tâmisa, os barqueiros, os remadores, depedraram o barco a vapor temendo o desemprego. Mas não adianta resistir à tecnologia. Depredar o primeiro barco a vapor não evitou a Revolução Industrial que foi feita pela máquina a vapor. E os netos e bisnetos desses barqueiros hoje não vão precisar do árduo trabalho de tanger o barco. Deixe-me concluir esse raciocínio. A máquina a vapor, que aparentemente vinha desempregar, foi empregar. Porque a Revolução Industrial empregou tanta mão de obra que foi tirar a mulher do pé do fogão e o menino dos folguedos para a fábrica. E depois os barcos se multiplicaram. Porque houve mais passageiros. Porque a tecnologia multiplica a riqueza. A tecnologia multiplica a riqueza e a riqueza gera emprego. Há um poder regenerativo. O que eu acho no Brasil é que essa compulsoriedade, hoje aos 70 anos, não devia mais existir. Devia ser voluntária. Da aposentadoria. Se eu quiser, tudo bem, eu me aposento. Embora sujeito as gradações que a legislação estabelecer. É verdade. Mas você ser afastado compulsoriamente aos 70 anos, a não ser casos especiais de doença, mas não tem nada a ver com a idade, não tem a ver. Isso não pode mais dar certo. Muitas vezes no auge da capacidade no auge da capacidade. E professor Rui... até gerando esse afastamento, doença. É verdade, eu ia dizer isso. A aposentadoria tem um efeito psicológico grave. As pessoas, no primeiro momento, se sentem aliviadas, porque vão receber sem precisar trabalhar. Se sentem, mas começam a se sentir inúteis, começam a se sentir encostadas. Isso também tem um efeito deletério. Entra em depressão. Então, o trabalho tem a sua função positiva também, né? A ocupação, como é a terapia ocupacional. Um aspecto aí, que a rigor não tem nada a ver com isso, mas é que muita gente vai fazer um trabalho sem gostar do que faz. Problema da vocação. Não examina a vocação. E aí não faz bem feito. Né? E é uma das coisas que eu acho em relação, por exemplo, ao exame de ordem. Ele não tem nada a ver com vocação. Como é que você vai saber? Não afere a vocação da pessoa para ser advogado, portanto ser obrigado a se inscrever na OAB, através do exame de ordem, que não revela nada disso. Nem formação ética, nem nada. Agora, o crescimento demográfico vegetativo acelerado da África e da Ásia pobre, se espera que caia à medida que essas regiões se desenvolvam. Onde há desenvolvimento, cai a natalidade. Por que seria esse efeito? Por causa da riqueza. Sim, porque tem um problema do... Quanto mais ricos somos, menos filhos teremos. Eu ouvi uma pessoa dizer que quanto mais novela, menos filhos. A palavra proletário vem disso, né? Você tem que ter prole para trabalhar. As famílias no interior, antigamente no interior do Ceará, do Brasil em si, do Brasil profundo, tinham muitos filhos porque precisavam de muita mão de obra para a produção nas suas áreas. Eu sou muito cético com relação a essa versão. Eu não creio que o casal se inspire a prática sexual pensando nisso. Eu também acho. Eu acho que os pobres têm muitos filhos porque eles não têm vida social, eles não têm projeto de estudo, eles não têm determinadas preocupações. Enfim, não tem projeto de vida. Não sacrificam nenhuma atividade se nasce um menino para tomar conta do menino. Enquanto que as pessoas que têm alguma renda sacrificam vida social quando nasce uma criança e tal. Né? O senhor acha que a mudança é por aí? Eu acho que Senhores, nós já decorreu o tempo e nós vamos para o intervalo e voltamos para o terceiro bloco, onde a gente vai continuar tratando desse assunto e abordando mais essa questão da explosão demográfica.
Este é o programa Visão Política, pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, e eu peço ao assinante 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, em que estamos discutindo os problemas ambientais em face do progresso da humanidade. Estão conosco os professores Rui Martinho Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues. Professores, eu quero enfocar a seguinte questão. Me parece, professor Rui, que tudo na natureza depende do tempo. Por exemplo, eu tive a informação que me surpreendeu de que esses vazamentos de petróleo, que no primeiro momento causam um dano ambiental, matam animais, a longo prazo eles fertilizam o mar. O petróleo vai se decompondo e se transforma em matéria orgânica novamente. Eu li isso aí e me espantou, porque eu pensei que aquilo fosse um dano irreparável. Não, é uma questão de tempo. No primeiro momento, ele isola a superfície e contamina alguns animais que não resistem. Então, nós temos um problema de tempo. Por exemplo, segundo estatísticas, nós só vamos conseguir o equilíbrio de natalidade no ano 2100. No ano 2100, nós teremos apenas a taxa de reposição. Vai mais ou menos nascer a mesma quantidade de gente que perece, então se teria um equilíbrio. Mas lá nós já estaríamos com 10 milhões de habitantes no planeta. Para sustentar 10 milhões de habitantes, primeiro a gente precisa chegar lá com a ecologia em bom estado, para você ter ar puro, para você ter água potável. 10 bilhões, eu disse milhões? Foi. Não, bilhões. 10 bilhões de habitantes. Então, precisaria se ter um ambiente na biosfera adequado e se precisaria talvez duplicar a quantidade de alimentos. Porque nós já demos um salto do século XIX para cá, a gente já triplicou a capacidade de produção de alimentos. A tecnologia proporcionou isso, o que traiu as previsões do Malthus. Mas será que nós poderemos duplicar ainda isso? Isso já não esgotará a capacidade da terra de produzir alimentos, etc.? O que você acha, professor? Eu penso que não. Você vê, o Brasil multiplicou intensamente a produção de grãos sem expandir tanto a superfície plantada, né? Tem um vídeo que circula aí pela internet, que já me mandaram, e eu penso que o Paulinho te mandou também, mostrando o descompasso entre o crescimento da produção de alimento e o crescimento da área plantada. A tecnologia produz um aumento de área plantada muito grande, né? De fato, existem duas filosofias da história com relação a isso. Existe um pensamento que acha que o processo civilizatório, que consiste em ir substituindo a natureza por um ambiente artificial feito e controlado pelo homem, vai propondo problemas, que cada problema que o homem resolve gera mais problemas, até chegar a um ponto que desmorona tudo por falta de possibilidade de enfrentar tantos problemas. É uma filosofia pessimista da história, né? Sim. E tem uma outra filosofia da história que diz que não, que cada vez que você resolve um problema, cria outro e você resolve esse outro. Sim. Que é o que tem acontecido. Quer dizer, Criaria se você olha historicamente... Um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso, então. Se você olha historicamente, países com alta densidade demográfica não passam fome. E até chegam a exportar alimento. O Japão, com a alta densidade demográfica, chega até a exportar arroz, né? Então, me parece que há uns temores, a humanidade gosta de sentir temores, né? E o Dom Quixote precisa ver Tanto que esse anúncio de fim do mundo já está desmoralizado, né? Quando o homem não tem o que temer... Tantas vezes a gente ouviu isso, né? Que o mundo vai acabar. Quando o homem não tem o que temer... Chegaram a dizer até data e hora. Determinar várias vezes. Tem os asteroides, e os tsunamis e outras profecias aí. Professor Rui, mas eu sempre acho positivo que esses catastrofistas façam essas previsões, porque... Sim, alerta.
alerta e a gente precisa estar atento aos problemas que a gente pode enfrentar. A gente hoje, por exemplo, já tem um problema de trânsito intenso que não se tinha há 100 anos atrás, né? Estamos vivendo isso, vivenciando esse problema, que é um problema real, nascido da tecnologia, né? Por exemplo, uma vez o Cheito me disse, olha, isso antes da formação dos BRICS, antes desse salto que a China tem dado, uma vez eu vi um estudioso dizendo o seguinte, você imagine o que seria da humanidade se cada chinês resolvesse ter um automóvel, como cada americano, em tese, tem um automóvel. Quer dizer, não ia caber automóvel no mundo, nem... Quer dizer, esses países que estão em crescimento... Por isso é que eles optaram pela bicicleta, né? Por exemplo, a gente festeja o progresso do Brasil, dos BRICS, o progresso social, mas você aí cria mais consumo, você cria uma demanda de consumo, de fabricação de coisas, você vai ter mais resíduos sólidos e isso vai atacando a ecologia. Quer dizer, a China está com um problema sério. Inclusive, recentemente eu li que os chineses ricos estão saindo da China. Estão incomodados já com a poluição, com os problemas provocados pelo crescimento econômico do seu país, que proporcionou o seu enriquecimento. Está havendo um êxodo. A Inglaterra passou por isso também no começo da Revolução Industrial, né? Londres ficou insuportável, tinha o smog, né? Uma fumaça. E houve esse êxodo de não, ingleses? Porque naquele tempo as pessoas não tinham essa facilidade de como hoje mudar, São né? Paulo, né? Está Hoje nessa São Paulo, rota aí. De muita poluição. A cidade do México Na cidade também, toda. A cidade do México eu acho que é a mais poluída do mundo, né? A cidade do México tem uns problemas localizados, né? Sei. Agora, também, fala-se em mudança climática do planeta. Sim. E aí a discussão é outra. A discussão é em que medida o homem participa dessa mudança climática, ou em que medida esses ciclos de variação climática da Terra têm São outros naturais. fatores que não dependem tanto do homem. Até porque eras glaciais, aquecimento e resfriamento da Terra é uma coisa muito anterior à Revolução Industrial e até à presença do homem no planeta. Exato. Já ocorreu diversas vezes, glaciais, já ocorreram essas coisas. Que o homem esteja contribuindo em microclimas é evidente. Digamos, o Recife tem sempre 1 ou 2 graus a mais do que João Pessoa. Fortaleza tem sempre 1 ou 2 graus a mais do que Natal. Ainda é uma controvérsia se há realmente o dito aquecimento global. Ou, eu não sei. Eu perguntaria ao professor Microclimas são realmente influenciados. O asfalto, a própria estrutura de vidro e concreto. Perguntar ao professor Roberto uma experiência pessoal, ele que é aqui o decano do grupo. O senhor nota a Fortaleza mais quente do que era no passado, professor Roberto? Sem dúvida alguma. É realmente mais quente? Inclusive a famosa brisa, Sim. a gente sente menos. Eu moro no 14º andar e quando eu morei numa altura parecida, uns 20 anos atrás, era muito mais fresco o clima do que é hoje, sem dúvida alguma. O famoso vento da Praça do Ferreira, o vento um pouco inconveniente, que levantava a Mas saia das moças. até esse vento diminuiu, porque eu raramente vou ao centro, mas eu fui outro dia porque eu descobri uma loja com discos que você não encontra nas lojas de luxo, e não são discos de segunda nem terceira mão, não. São discos novos. E eu fiquei um pouquinho na esquina da Guilherme Rocha, com a Praça Ferreira, eu já não notei Não tem mais não. aquela virulência do vento. Né? É verdade também que as minhas hoje não andam mais de saia, Tanto de saia. de combinação, nem de anágua, né? Esclareceu o assinante que faz parte do anedotário. Elas já colaboraram com o vento muito antes do vento. Faz parte do anedotário do Ceará Moleque, a história desse vento que corria na Praça do Ferreira. Ela chamava Esquina do Pecado. Na esquina do Pecado, na Praça do Ferreira, onde os rapazes ficavam lá conversando para ver se o vento Esperando, aguardando que o suspendia vento... a saia Os das rapazes e moças. alguns idosos, né? Idosos também. Já aposentados compulsoriamente. As moças vinham da escola, geralmente de de saia. órgãos até importantes. Então. Então era o vento na esquina do Pecado. Isso não se percebe mais. Tinha aquela loja Sloper, né? Bem na esquina. Era na loja Slope. Era. Pois eu vi uma vez, eu acho que o arquiteto Fausto Nilo, falando sobre aquele paredão de edifícios que vão margeando ali a zona, não é? A zona de praia, a orla marinha ali, e que aquilo evitaria que o vento entrasse na cidade. Eu não sei se teria essa Ele força. entende do assunto, né?
O meu medo é que essa via costeira, que eu passei lá outro dia, está ficando muito bonita, a beira-mar aqui da leste-oeste, Sim. já perto do mar mesmo, até a Barra do Ceará. Então ainda até E a Barra do deve Ceará. começar na Escola de Aprendiz Marinheiro, eu vou terminar mais ou menos ali. É. E eu pensei assim, como do outro lado, do lado oposto ao mar, são favelas, na maioria das vezes, eu acredito que as grandes construtoras vão se meter ali e comprar até num preço, pode ser até inflacionado, para poder tirar de qualquer maneira os favelados, e construir com um gabarito muito acima do que devia ser, como aconteceu na Beira-Mar. A grande vantagem de Fortaleza na Beira-Mar, porque é uma cópia mal feita de Copacabana, é porque em Copacabana os prédios são juntos, ainda é pior. Aqui a prefeitura... Há espaçamento. A legislação municipal exige um espaçamento mínimo e tal, que o Rio não tem. O Rio realmente é terrível no verão, entre outras coisas, por isso. Quer dizer que, de fato, o clima tem se alterado, dá para se sentir... Pelo menos a gente sente, né? porque Nas cidades grandes, o microclima das cidades grandes tem sido alterado. fala-se numa variação mínima que tem uma grande influência nos polos, nas geleiras, mas são pequenos, é uma variação de poucos graus, né, de temperatura. Tem, com uma grande variação na quantidade de gelo. E realmente é preocupante. No Kilimanjaro, no Quênia, houve uma grande redução das geleiras. E nos Andes está havendo também. O que para alguns países como o Peru pode ser uma coisa dramática, porque o abastecimento das cidades do Planalto peruano depende muito dessas geleiras, do abastecimento d'água. Houve inclusive um filme da década de 60 que era a neve do Kilimanjaro. a neve do Kilimanjaro. As neves eternas do Kilimanjaro, que é uma montanha na África. Agora, o que se discute é se essa redução de geleira decorre da ação humana, da industrialização, da vida urbana. Queima de combustíveis ou se é uma fósseis. variação Um fenômeno natural. Fenômeno natural. Fica difícil da gente aferir até onde isso aí isso é é natural. polêmico ainda entre os... Aí os que gostam de Estudiosos. catástrofe vão dizer que é da própria natureza, vai acontecer mais dia, menos dia, uma coisa dramática e tal. A gente vai sair esse drama do fim do mundo, essa coisa, essa preocupação. Mas eu penso assim, que se não houvesse problema, a gente não estava aqui conversando. É o que eu Fazendo digo. um programa, É sempre né? bom que haja É bom que haja crise, programa, esses problema. problemas. Né? E é o que desafia o homem a ser criativo. Claro, não é? lógico. Inclusive, é interessante que países que têm muitos recursos naturais geralmente não se desenvolvem. Os países mais desenvolvidos são os que são paupérrimos São em os que recursos dão naturais. duro, né? Suíça. Porque são Suíça forçados a... Suíça não tem recurso natural nenhum, né? É verdade. Holanda, Holanda hoje tem o petróleo do Mar do Norte, mas a Holanda se desenvolveu muito antes desse único recurso que ela tem, que é o petróleo. É verdade. O Japão mesmo, nem terra, tem as terras muito férteis, mas em vales muito pequenos, apertados entre o mar e a montanha. É um povo extremamente trabalhador, né? Senhores, o tempo se esvaiu e nós chegamos ao final dessa edição do programa e eu, como de hábito, vou recomendar mais um livro de autor cearense, livro que foi lançado na semana passada no Centro Cultural Oboé. É do Roberto Ribeiro, um intelectual, Roberto Ribeiro. O lançamento foi muito concorrido, havia pessoas de alto prestígio na sociedade cearense, empresários, políticos, todos prestigiando o Roberto. Houve um show musical, estavam lá Dr. Lúcio Alcântara, estava o empresário Ivens Dias Branco, muita gente, a doutora Socorro França compareceu. Muito bem concorrido o lançamento do livro. E é um livro bem-humorado, um livro despretensioso. Sou o beijo, abrace-me. Ele é um grande pesquisador, um pesquisador inveterado, como disse o professor Cid Carvalho, que fez a apresentação. E então ele pesquisou tudo o que havia sobre beijos, na história, na música popular. É um livro, como eu disse, despretensioso, mas muito interessante. E o lançamento foi
compareceram ao lançamento, se fizeram representar grande parte das academias literárias. Estava a Academia Cearense representada, a Academia de Retórica, a Academia de Língua Portuguesa e a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Todos estávamos lá homenageando o Roberto Ribeiro, lançando este livro, Sou o Beijo, Abrace-me. Curioso que foi uma noite de autógrafos, sem autógrafos, porque o Roberto Ribeiro estava com a mão machucada e não pôde autografar. Mas eu vou fazer questão que ele autografe o meu exemplar posteriormente. Ainda que haja algum exagero e catastrofismo por parte da militância ambiental, ela antecipa a lógica irretorquível de que a humanidade precisa tomar providências acautelatórias contra um possível colapso ambiental, já que dependemos da rigidez da biosfera para sobreviver. A natureza é a nossa galinha dos ovos de ouro, a qual ameaçamos abater na nossa ânsia de competir, de produzir crescimento econômico, de garantir confortos supérfluos para grupos nacionais. Fica aqui, portanto, essa nossa reflexão sobre o conflito entre o crescimento econômico dos países e a preservação ambiental, prometendo voltar a esse tema em outras oportunidades, sempre em busca de trazer esclarecimentos aos que nos assistem e acompanham. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, agradecendo aos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues, e principalmente agradecendo a você, assinante, com o nosso convite para um próximo programa. Até lá!